Prezados amigos, caros colegas, vamos tratar hoje aqui de um assunto relativamente controverso, a exodontia do incisivo inferior. Eu considero que esse assunto realmente deve ser controverso, porque a exodontia do incisivo inferior, todos nós reconhecemos, é a absoluta exceção no campo das extrações. Vamos considerar as extrações do incisivo inferior como um recurso para tratar apinhamento como as outras extrações. Então vamos olhar nessa conversa nossa de hoje a exodontia do incisivo inferior, algumas indicações, mas sempre voltadas para dissolução de apinhamento, assim como as outras extrações primariamente são indicadas. A primeira referência de literatura que me chamou a atenção foi um artigo do Heidel, publicado em 1992 no Engel. Nesse artigo, os autores levantam a hipótese de investigar a ocorrência de recidiva e instabilidade em casos tratados com extração, checando o apinhamento a longo prazo, 10 anos depois de finalizar o tratamento. E eles vão comparar, então, os casos que fizeram extração no incisivo com os casos que fizeram extração de premolares. Considerando que esse artigo foi publicado em 92 e que os pacientes tinham 10 anos de pós-tratamento, você deve imaginar que os pacientes terminaram o tratamento por volta de 81 e 82. E, portanto, esses pacientes foram tratados no final da década de 70, quando as extrações eram feitas com muito mais frequência do que hoje. E a justificativa que os autores dão para a escolha de extração de incisivos era um apinhamento muito intenso, muito forte no arco inferior, localizado entre caninos. Então, para evitar problemas de ancoragem, eles faziam as extrações de 1 ou de 2 incisivos, ao invés de extraírem premolares inferiores. A investigação de longo prazo, 10 anos após a finalização do tratamento, encontrou que dos 24 pacientes, portanto 29% deles, 7, que tinham feito extração de incisivo única, e 10 dos 18, 56% de pacientes que tinham feito extração de 2 incisivos, apresentavam um apinhamento inaceitável, que significa um apinhamento na área intercanina de maior ou igual a 3,5 mm, de 29% para os que extraíram incisivo, 56% para os que extraíram 2 incisivos. Se você está achando que esse apinhamento é um apinhamento exagerado, considere o resultado que eles obtiveram para premolares. Nos casos onde os premolares inferiores foram extraídos, eles encontraram 70% de pacientes com apinhamento inaceitável, ou seja, igual ou maior do que 3,5. Paralelamente, não podemos deixar de comentar aqui, como teria sido importante que esses pacientes tivessem sido mantidos em contenção. Eles não foram. Eles tiraram a contenção após um determinado período do pós-tratamento. Portanto, o resultado paralelo aqui é que a contenção provavelmente teria minimizado esse apinhamento e, portanto, seria muito importante ter sido mantida. E a hipótese, portanto, da extração de incisivos permitir maior estabilidade para a área intercaninos a longo prazo foi confirmada. Nós temos um trabalho publicado sobre esse assunto, tá? Dr. Omar é o autor, está publicado na Dental Press, vocês podem ter facilmente acesso. Esse trabalho foi publicado em 2002. E nesse trabalho nós também discutimos a extração de incisivo em alguns pacientes e os resultados podem ser considerados bons, mas como os autores dizem no texto, e inclusive está no resumo, os resultados não permitem uma posição muito fanista em relação aos resultados que são possíveis de serem obtidos. Um outro artigo também que coloca a extração de incisivo inferior como alternativa do tratamento de aviamento dentário, muito bem escrito, foi produzido pelo pessoal de Araraquara, também está publicado na Dental Press, o que permite a vocês um acesso fácil. E nesse artigo, vou utilizá-lo mais para chamar a atenção do foco que nós vamos dar na apresentação nossa aqui hoje. Se vocês olharem a lista de indicações para a extração de incisivo inferior, que está na tela, elas são relativamente grandes, tá? E hoje nós vamos tratar especificamente do
de extração de cílios inferiores em paciente que tem uma boa oclusão nos segmentos posteriores e que tem um apinhamento de intensidade diferente no arco superior e no inferior, seja por qual motivo for. Então, está aqui a nossa paciente. Uma paciente adulta, com 21 anos de idade, com uma história de ortodontia prévia e queixa para apinhamento. Se você olhar a oclusão, você vai ver que ela tem uma classe 2 travada, porque 2 premolares foram removidos no arco superior no primeiro tratamento. Um tratamento que ela relata ter abandonado antes que ele tivesse ficado pronto, e ao final de 2 anos, diz ela, com um resultado muito bom no arco superior. Inferior que não foi tratado na época, né, é a queixa dela principal hoje, né, embora ela também tenha a queixa relativa ao apinhamento anterior-superior. Mas é claro, é visível na imagem dos arcos dentários que esse apinhamento é mais intenso no arco inferior. A radiografia panorâmica mostra a rigidez dos dentes e dos tecidos duros e a presença de terceiros molares com indicação de extração denotada por esse X que foi marcado aí. Me interessa discutir um pouquinho a tela que temos em frente, porque essa radiografia mostra uma protusão em tese exagerada para o arco dentário superior. Eu gostaria que vocês considerassem que essa garota é uma garota amarela, uma garota japonesa. E não tinha nenhuma queixa de protusão, parecia que a sua relação interdentária, né, e mesmo a posição da coroa dos incisivos era bastante adequada. Portanto, eu acabei optando por considerar essa face uma face do ponto de vista de esqueleto padrão. Em palavras, aceitamos a inclinação vestibular do incisivo superior como imutável, como algo que não precisava ser mudado, e isso remete à preservação da inclinação do incisivo inferior também, a manutenção da preservação do incisivo inferior. Isso, junto com o que nós acabamos de ver, de uma oclusão posterior muito boa e a presença de um apiamento concentrado na região intercanina, vai dar uma força significante para a indicação de extração do incisivo. O osso de suporte dos dentes anteriores era muito bom. E então, os modelos dentários mostram claramente uma oclusão posterior estabelecida, terapeuticamente no arco inferior e naturalmente no arco inferior, e a concentração do apinhamento na região anterior do arco, na região intercaninos, mais intensa no arco inferior. Então, é um bom momento para nós lançarmos mão do que a gente chama de ortodontia minimalista, né? Então, muitos de vocês que já conhecem meu trabalho sabem que nessas circunstâncias eu vou tentar ser minimalista. Fazer o mínimo que eu puder, o mínimo possível, inclusive na colocação do aparelho. Então, a ideia primária da ortodontia minimalista aqui é preservar a oclusão posterior bilateral, que é uma oclusão boa, embora tratada no arco superior. Esse tratamento já foi feito há alguns anos e ela mostra muita estabilidade, muita qualidade, portanto, algo a ser mantido. A escolha do diagrama vai obedecer, então, à normalização da forma do arco. Vejam que a largura posterior do arco está determinada em cima da borda-ala, né, e estamos respeitando a distância intercaninos inferior, e vamos corrigir a protusão do dente que está mais à frente, mais vestibularizado, o 41, criando uma arcada intercaninos mais uniforme e menos protusiva. O plano de tratamento, então, vai obedecer essa ideia do minimalismo. Tá? Então, vamos tentar preservar o que nós temos de bom. Então, no arco superior, por exemplo, os molares receberão tubos específicos para que eles mantenham uma classe 2. Esses tubos têm 0 graus de rotação, 0 graus de angulação e só menos 10 graus de torque. E ela vai receber ainda nos dentes anteriores uma prescrição 2+. A prescrição 2+ é caracterizada
pela diminuição da angulação dos dentes superiores anteriores. Nós vamos usar a pressão 2 Plus no arco superior. E nesse arco, na pressão 2 Plus, ao invés de 5, nós usamos 0 graus para incisivo central superior de angulação. Ao invés de 9, usamos 4 graus de angulação para mesial para laterais. E também usamos angulação de 0 graus para canino, que já é o dente posterior. Em tese, a ideia é que essa diminuição de angulação, enquanto no arco inferior vocês verão as angulações serão mantidas, que a gente comece a compensar a diminuição na massa dentária anterior-inferior pela extração do incisivo, que provavelmente vai ser indicada. Então, veja lá que fechando o raciocínio de preservar a oclusão posterior, seja no arco dentário superior como no inferior, e tratar o apinhamento de modo localizado no arco inferior, nós vamos executar a extração do dente 41. Né? E aí vamos fazer uma outra adaptação clássica, né, de Brecht, que se chama individualização para movimentação e é direcionada à angulação. Nós vamos pegar o Brecht do incisivo inferior, que na prescrição 1 tem 2 graus de angulação mesial, e vamos fazer o dente que vai ser extraído, que é o 41, ceda seu Brecht para o dente 31. Essa é apenas uma analogia que eu uso para que isso fique mais firme na memória. Mas a ideia é que a gente coloque no dente que vai fazer movimento paramesial, que é o incisivo superior remanescente, aqui no caso o 31, que ele tenha no Brecht uma contraangulação, ou seja, ao invés de ter os 2 graus de angulação mesial que os incisivos inferiores têm, na prescrição 1, designada pelo meu nome, é que ele receba um Brecht com contraangulação, ou seja, um Brecht do 41 colado no 31 faz uma angulação, então, de menos 2 graus. Como a extração, então, do 41, o 31 vai fazer um movimento mais significante para mesial e se espera que esse movimento seja de corpo, ou seja, que a raiz acompanhe a coroa para que esse dente, quando ficar como incisivo central único, guarde uma posição absolutamente verticalizada para preservar cristas ósseas e guardar uma anatomia e um padrão funcional adequado. Então, resumindo, o objetivo é posicionar o dente incisivo de modo vertical, posição ideal para coroa e raiz. Angulação alterada para permitir uma migração mesial sem um excesso de angulação da coroa mesial, permitindo um movimento mais de corpo. Isso é o nome de angulação para movimentação. Outra coisa interessante é a extração do 41. Nós vamos pedir a extração do 41. E quando nós começamos a fazer isso com uma certa rotina, eu achei que seria interessante a gente publicar um trabalho explicando como essa extração deve ser feita para a extração do incisivo inferior com finalidade ortodôntica. O Reinaldo, que é o primeiro autor desse trabalho, não achou a ideia muito interessante, porque, segundo ele, a extração do incisivo é muito simples, tá? E eu disse para ele, para contra-argumentar, olha, pode ser muito simples, mas as pessoas não estão acostumadas a fazer, porque raramente um aluno de odontologia tem a chance de extrair incisivo central ou lateral inferior. E quando faz, não é de rotina, numa área em que o osso tem que ser preservado para que a movimentação ortodôntica possa ser executada em seguida. Então, nesse contexto, me pareceu interessante publicar um trabalho, vocês também podem ter acesso ao Dental Press, principal autor do Dr. Reinaldo Mazzottini, onde nós descrevemos essa técnica cirúrgica conservadora, onde não se usa mobilização do incisivo a ser extraído por alavanca, não se usa força para fazer extração, ou seja, se faz essa extração de um modo absolutamente conservador. Aqui vocês veem o paciente já em nivelamento 0,18, né? No arco superior foram feitos desgastes seletivos, né? Geralmente
distal de canino, mesial de canino, distal de incisivos centrais e desgaste esse, que junto com a verticalização dos centrais, com a pouca angulação dos laterais e com a verticalização dos caninos, diminui a massa dentária anterior e superior, deixando ela mais ou menos compatível com a massa dentária inferior, que foi diminuída pela extração do incisivo inferior. Veja aí como a posição do molar, que já era uma posição muito boa de classe 2, ou seja, sem rotação, sem angulação, com a sua primeira cúspide na posição premolar, foi mantida pelo uso do acessório desenhado para esse fim, que é um tubo molar, 0 para rotação, 0 para angulação e menos 10 para inclinação. E veja também um detalhe da ortodontia minimalista, preservando uma oclusão corrigida há muitos anos atrás e que manteve as qualidades obtidas para a bateria posterior. Premolares inferiores, primeiro e segundo, não levaram acessórios para que nós pudéssemos usá-los como referencial para não alterar a oclusão. E veja como, de fato, o bracket do 41, usado no incisivo 31, permitiu que, durante a movimentação, os 2 graus de angulação negativa para a coroa, ou seja, para a distal do 31, fizesse com que esse dente, mesmo num fio de calibre relativamente fino, fizesse uma movimentação mesial e terminasse de corpo, cumprindo aquilo que se deseja para o incisivo central, quando ele é único, uma posição final absolutamente verticalizada. Para vocês relembrarem, o dente 31 com o bracket do 41 funcionando como incisivo. Uma das vantagens desse tratamento é a rapidez, porque nós vamos remover o apinhamento superior na área onde ele está concentrado através do desgaste. Vamos levar o nivelamento superior obrigatoriamente até o fio 0,18 e vamos colocar fio retangular apenas e tão somente se houver justificativa. No arco inferior, o apiamento está concentrado na região anterior-inferior de novo, intercaninos. E seguindo a premissa do Heidel, lá de 1992, fazemos a extração no local. E, em tese, aceitando a hipótese do Heidel, embora o manejo já tenha sido diferente e provavelmente mais expositivo para recidiva e instabilidade, aqui menos, porque o arco dentário posterior foi preservado, o comprimento do arco foi preservado, a forma do arco foi preservada, nós apenas eliminamos a excrescência e mantivemos a essência do posicionamento dentário, que é a base que motiva a ortodontia minimalista. Então, é um tratamento muito rápido, que atende a questão do paciente e não tem nenhuma contraindicação biológica se for bem executado. Veja aí a oclusão estabelecida. E as características da oclusão mantidas pela utilização de acessórios e recursos terapêuticos, desgaste superior e extração inferior, que permitiram, então, um ajuste da oclusão. Veja que a massa dentária não exibe discrepância sagital nem vertical, o que significa que o perímetro anterior dos dentes superiores, que são 6, e dos dentes anteriores, que são 5, estão equilibrados. Nós temos a paciente 7 anos depois, né, com uma oclusão muito sadia, muito bem estabelecida e muito bem estável, que eram as premissas que justificaram a ortodontia minimalista, e premissas essas que nós adotamos porque esperamos ou consideramos que elas justificam o prognóstico de estabilidade a longo prazo. Do ponto de vista de sorriso, não há nenhum senão, a acomodação dos lábios é boa, a proporção do vermelho é legal, aquela protusão que ela mostrava na radiografia era uma protusão que não exibe conotação de correlação com a visão clínica, e o único senão, se você quiser considerar isso como senão, eu não consigo considerar isso como senão, é que a linha média superior coincide com com a mediana da superfície vestibular do incisivo inferior remanescente, aqui no caso o 31. Bom, espero que vocês tenham acompanhado a indicação dessa extração, na minha opinião muito óbvia,
regida pelo diagnóstico que nos conduziu, através das metas terapêuticas desejadas, a história do paciente, suas queixas, a um tratamento simples, de execução também muito simples e potencialmente estável. Muito obrigado pela atenção de vocês.